Hoje a gente vai refletir sobre a verdadeira fundamentação da nossa vida. E tomemos como exemplo a nossa fala. Para a nossa fala ser consistente, é necessário ela ser bem fundamentada e bem embasada. Se isso é verdade para a nossa fala, que dirá para a nossa vida? Uma vida bem vivida, com consistência, ela só pode acontecer se ela estiver bem fundamentada e bem embasada. Outro dia um amigo do trabalho me procurou e me contou um sonho. Nesse sonho ele estava numa casa de 2 andares, porém os seus alicerces, os seus fundamentos eram frágeis. De repente veio um grande terremoto e derrubou aquela casa. E ele me perguntava o que seria aquilo. Quando ele me contou esse sonho, eu lembrei das reflexões do filósofo francês René Descartes. Lá pelas tantas das suas reflexões, o filósofo disse que o conhecimento que ele tinha recebido era um conhecimento fundamentado em bases, alicerces frágeis. E se esses alicerces podem ser duvidados, todo edifício conhecimento que ele construiu em cima daquilo é um conhecimento frágil. Portanto, se derrubar o alicerce, segue-se necessariamente que todo edifício de conhecimento construído nele cai e chega à ruína. O sonho do meu amigo e as reflexões do filósofo francês nos traz à tona a importância de refletir sobre o verdadeiro fundamento da nossa vida. Qual é o verdadeiro fundamento da nossa vida? Será que a gente precisa de um verdadeiro fundamento para a nossa vida e para a nossa existência? Nossa família, nossos relacionamentos, nosso negócio, nossa caminhada nessa terra? Será que nós precisamos de um verdadeiro fundamento sólido e consistente? Sim, é a resposta. Mas aonde achar esse verdadeiro fundamento? Aonde achar essa verdadeira fundamentação para a nossa existência, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para todo o nosso ser? A resposta para isso a gente encontra nas próprias palavras de Jesus Cristo. Um dia ele pregando o Sermão da Montanha, um dos sermões mais belos de toda a história do Evangelho, ao final desse sermão ele contou uma parábola dos 2 fundamentos. O fundamento arenoso é aquele onde o indivíduo ouve as suas palavras e não a pratica. Ele constrói a sua casa na areia e vem a chuva, a tempestade, bate contra aquela casa e a sua ruína é grande. O outro fundamento é o fundamento rochoso, é aquele que ouve as suas palavras e coloca em prática. Esse constrói a sua vida sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem um terremoto, combate contra aquela casa, mas não pode derrubá-la. Ora, Jesus e a sua palavra é o verdadeiro fundamento da nossa vida. A palavra firme, rochosa, que traz a fundamentação de todo o nosso viver. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, ensinou que ele era um sábio construtor. E por que ele foi um sábio construtor? Porque ele lançou o verdadeiro fundamento, que é Cristo. A igreja está fundamentada em Cristo. Ele é o verdadeiro fundamento de toda a existência da igreja. E aquele que constrói sobre esse fundamento deve prestar atenção no material que utiliza. Se é prata, se é ouro, se é pedras preciosas, se é madeira, se é palha, se é feno. O fundamento já foi posto e o fundamento é Cristo. O próprio Jesus também, revelando isso aos seus discípulos, numa conversa em Cesareia com os seus discípulos, ele manifestou que o fundamento da sua igreja é ele mesmo e a sua palavra. Ele disse a Pedro, que conseguiu receber a revelação da sua identidade, Pedro mostrou que ele era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Em resposta a Pedro, naquele momento, Jesus disse que ele era a pedrinha, e sobre essa pedra, que era o próprio Jesus, ele construiria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Em Jesus nós temos um fundamento seguro para a igreja, para a nossa vida, para a nossa existência e para todo o nosso ser. E colocar Jesus como fundamento da nossa vida significa se fundamentar na sua palavra. Essa palavra viva e eficaz. Essa palavra que criou todas as coisas, sustenta e vai restaurar todas as coisas. É com a vida nessa palavra que nós temos a verdadeira fundamentação. Eu lembro do apóstolo Pedro, quando ainda nem era um apóstolo, estava sendo chamado para seguir a Jesus, Jesus mandou ele jogar a rede à direita do barco. Então, obedecendo a palavra do mestre, ele lança a rede à direita do barco e fez a maior pesca da sua vida. E ali estava Jesus chamando os seus discípulos, chamando Pedro naquele instante, para poder integrar o discipulado. Há um ditado entre nós que diz: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas eu quero trazer um conselho para nós, para mim, para você.
Eu acredito que esse conselho é bom e eu não preciso vendê-lo. É um conselho gratuito. Coloque Jesus como fundamento da sua vida e da sua existência. Coloquemos Jesus como fundamento da nossa vida e da nossa existência. A vida temporal oferece para nós vários desafios, vários conflitos, vários embates. Mas o que nós ofereceremos como resposta? O fundamento em Cristo é a melhor maneira de responder às dificuldades, aflições e tormentas da vida. As tormentas podem até vir, as tempestades, os terremotos, mas se a nossa vida está fundamentada em Cristo, em a sua palavra, a nossa vida permanecerá de pé até o fim, porque o fundamento é firme, seguro e consistente e nos dá condições de ir até o fim nessa jornada. Foi mais ou menos assim que eu respondi para aquele meu amigo que me contou aquele sonho. Coloque a sua vida em Cristo na sua palavra, porque nele você tem o verdadeiro fundamento. E é assim que nós devemos responder a todo aquele que quer fundamentar a sua vida num fundamento sólido. Estamos vivendo em tempos onde não há mais a ideia de valores absolutos. Se nega constantemente a ideia de valores absolutos. Mas eu acredito que o valor absoluto que fundamenta a nossa vida é Cristo e a sua palavra. E com certeza esse fundamento traz toda a consistência para uma vida abundante na presença de Deus. Um abraço a todos.